Olá, meu irmão, minha irmã. E aí, tudo bem? Vamos para mais um bate-papo diário. Arnaldo Vergueiro aqui com vocês, falando do Rio de Janeiro. Um cara que cansou de apenas ouvir e resolveu falar alguma coisa, uma vez que a sociedade está muito sofrida. Deixar bem claro que aqui nós temos espaço, aqui nós temos vontade, nós estamos falando da nossa trincheira de pensamentos, que aqui nós temos voz ativa. Aqui é um lugar moral, aqui é lugar daqueles que defendem a família, a pátria e a sociedade. Aqui nós temos uma voz que não se curva, aqui nós temos espaço, aqui nós temos uma visão política centrada na verdade, respeitando dogmas, a família, principalmente a família. É uma coisa que está tão dilacerada, está tão comprometida. E isso nós procuramos fazer de forma clara e com coragem, porque precisa ter coragem para botar a cara aqui para apanhar. Porque eu sei que eu vou apanhar muito, mas estou disposto a isso. E lembrando mais uma vez, não sou candidato a absolutamente nada. O tema do vídeo de hoje é sobre os estatutos dos partidos políticos e fazendo uma análise sobre isso, eu concluo que isso não passa de letra morta. O partido político, na teoria, ele é perfeito. Na prática, é uma sucessão de troca de favores, interesses, aquilo que no mínimo, insulta os nossos padrões éticos e morais. Se eu não tenho a liberdade de falar o que eu quero ou o que eu penso, você começa a observar o quanto você é tolhido. Eu sou um cara que estudei um pouco na vida e eu aprendi que você chega num espaço onde tem uma pessoa falando, as outras pessoas, no mínimo, devam parar para ouvir. Vocês já viram a falta de respeito nas sessões do Congresso Nacional? Uma pessoa está falando, as outras que são pagas e muito bem pagas para ouvir aquele cara que está falando ali, que está fazendo o uso da palavra ali no púlpito. Não, as pessoas estão conversando. Teve uma determinada novela onde tinha um político, era um senador, e ele, durante o lugar de fala, ele muito voltado para os pensamentos, era um cara extremamente ideologista. E aí a câmera foi se afastando dele. E aí nós percebemos que ele estava sozinho no plenário. As pessoas que deveriam ter, no mínimo, o respeito de ouvir aquele cara que também foi eleito de forma democrática, que tem poder de fala, que está ali para defender ideias e até mesmo ideais. O cara foi completamente ignorado. Enquanto isso, estão sentados em outros ambientes, desenvolvendo possivelmente negociatas que possam ser convenientes a interesses de alguns. Tem um conceito que eu acho interessantíssimo. Uma das coisas que eu acho importante. Na Câmara são 513 deputados. Eu acho que tem deputado demais. Tem muito deputado ali. Para que esse monte de deputado, se quem manda mesmo é meia dúzia ali de caciques? São os caras que são os caciques dos partidos. Não vou citar nomes, mas tem situações onde deputado vai para o plenário com celular. Ó, você tem que votar em fulano. Sabe o que eu acho que seria interessante? Uma das coisas que eu acho que seria sensacional dos políticos começarem a fazer, eles poderiam fazer um mini plebiscito dentro do Telegram, dentro de uma comunidade do WhatsApp. E aí, se você quiser falar diretamente com esse político, ele vai te responder. Mas, por favor, sem inteligência artificial, tá? E aí, ele vai conversar contigo. E aí, ele vai botar um tema lá. Olha só, gente, nós estamos lá na Câmara ou lá no Senado, nós estamos para votar tais matérias. O que vocês acham? Qual é a opinião de vocês sobre isso? E aí ele faz uma triagem, porque o voto dele não é a vontade dele,
é a vontade do povo. E aí ele votaria com o povo. Ele poderia, de forma antecipada, porque ele tem acesso a essas informações. Gente, olha só, estou botando aqui no grupo, aqui na nossa comunidade do WhatsApp, estou colocando aqui no nosso grupo do Telegram. Essa semana nós vamos votar tais leis. Essa semana nós vamos ter que resolver algumas coisas referentes a tais assuntos de tais comissões. E aí você coloca uma lista ali e pergunta: o que vocês acham disso? Espreme essas opiniões e faça um suco e leve e diga: olha aqui, gente, eu estou aqui representando não os meus eleitores, porque tem um outro problema que eu acho seríssimo em relação a isso. Eu não sou o deputado do meu eleitor. Eu sou o deputado ou sou um senador de todos, inclusive daqueles que não quiseram votar em mim. A pessoa precisa entender outro detalhe: político não é autoridade. Político é funcionário público. Títulos, eu acho isso até desagradável. Ah, o deputado doutor fulano de tal. Eu sou doutor no fórum. Meu nome é Arnaldo, já passei por diversas situações que olharam para mim. Ah, doutor, eu faço de conta que eu não estou nem olhando. Chama pelo meu nome, eu respondo. Eu acho que falta essa humanidade, essa aproximação. Até mesmo porque, é o que eu já falei, eu estou ali para representar a sociedade. Quando eu digo eu estou ali, gente, não sou eu, não. Porque eu já falei que eu não tenho interesse político. Eu quero que existam pessoas boas que possam nos representar. Porque eu costumo dizer o seguinte: para algumas situações, como nós estamos vendo no atual cenário político, nós estamos vendo deputados, senadores agindo com um profundo desequilíbrio. Deputado agredindo pessoas dentro do Congresso Nacional, local onde ele deveria receber as pessoas. E também tem um outro detalhe aí, gente, que isso aí começa a ser muito sério. Tem a expressão que diz assim: não sabe brincar, não desce pro play. Se você não quer sofrer críticas, não se candidata. Se você não quer ser criticado, até mesmo pela classe que votou em você, gente, então a ideia de que o respeito precisa existir, a ideia de que a qualidade daquele que está te representando precisa ser grande. Você não deve votar em alguém porque alguém indicou para você. Você tem que votar naquela pessoa porque aquele cara vai trabalhar. Eu conheço a expressão: ah, não quero saber de política. Não, não quero me envolver em política. É exatamente isso que eles querem. Porque o nosso voto é obrigatório. E aí tem um conceito aí, nesse exato momento, que ele é meio que contraditório, mas no final faz todo sentido. Você não é obrigado a votar, você é obrigado a ir lá na sessão eleitoral. Olha que diferença. Sabe por quê? Porque se você não votar, você faz o quê? Depois você vai lá na zona eleitoral e justifica. Então, na verdade, eles querem que você vá até lá. Se você votar nulo, você só aumenta as chances de eleição dos mais fortes. Se você votar em branco, a votação em branco vai para os mais fortes. Então, a ideia de você votar nulo ou em branco não tem cabimento mais. Infelizmente, nós temos que sentar e, não, precisamos nos concentrar aqui em candidatos que realmente tenham não só a vontade, mas também a capacidade de cumprir as metas determinadas por nós, que somos nós que colocamos eles por lá. E aí vem um detalhe, que isso então, gente, eu entendo que seja a morte do atual cenário político que nós temos, que é a venda do voto. Cara, a ideia de você vender o seu voto por um almoço, por um churrasco, por um cargo, gente, isso é deplorável. Porque aí nós vamos ter que falar
de determinados conceitos que fazem toda a diferença. E um deles é muito simples. O primeiro, o cara está preocupado, quando existe a venda do voto, ele está preocupado com a eleição. E aí ele vai gastar um valor que sai do bolso dele para ele conseguir esse voto ilegítimo. E aí o que acontece? Esse valor tem que retornar para ele. Vocês já ouviram a expressão não existe almoço de graça? É exatamente isso que acontece. O cara, quando ele é eleito, ele já é eleito sabendo que ele tem uma cota. Eu não vou entrar em maiores detalhes, mas quando você pega um cara fazendo a famosa boca de urna, aquele valor ali é contabilizado como despesa e aquilo tem que retornar, porque esse dinheiro saiu de algum lugar. E aí você começa a entender como as coisas estão funcionando na prática. Vocês já pararam para observar que, de um modo geral, na ausência do poder que, ao meu ver, é o poder central, que é o legislativo, porque tudo sai dali, por conta da ausência de um legislativo bem formado, o judiciário está fazendo o que quer. O judiciário chega ao ponto de contrariar até o que eles mesmos falam. A propósito, gente, eu faço questão de deixar aqui uma coisa bem clara. Eu não pretendo usar linguajar técnico, falar o tal do juridiquês, o economiquês. Não, não. Eu quero falar uma linguagem de irmão, de amigo. Eu quero falar uma coisa que todo mundo entenda. Eu não estou aqui para, não, data vênia, que não sei o que. Não, 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 não. Olha só, gente, a ideia é essa aqui. É falar na lata. E aí, o que acaba acontecendo? Por conta da ausência de um posicionamento bem feito, bem amarrado por parte do legislativo, se formam as brechas para que o judiciário extrapole. Porque tem um princípio jurídico que diz o seguinte: independentemente de haver lei que anteceda ao fato, o juiz não pode deixar de julgar. Se ele não tiver lei que fale sobre aquilo, que ele use doutrina, jurisprudência, analogia. Olha que papo chato esse tal de juridiquês. Mas o juiz não pode deixar de julgar. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês de um determinado caso. Foi sobre a guarda de uma criança que a mãe dela tinha um relacionamento com uma outra mulher. E aí, essa mulher faleceu. A guarda dessa criança deveria passar para o pai. O pai era separado, ele deveria, nesse momento, assumir a guarda dessa criança. Só que a criança já deveria ter alguma coisa em torno de uns 12 anos, ela já tinha lugar de fala, ela já poderia ser ouvida. E aí o que aconteceu? Essa criança chegou e deixou bem claro para o pai que ela gostaria de continuar a viver com a suposta madrasta. Veja bem, o Código Civil lá fala sobre isso. Na ausência dos pais, os avós paternos ou maternos. Então, sobre isso, a lei foi e falou. Mas a lei não falou sobre este caso em específico, onde aquele menor que, podendo ter lugar de fala, ali ele externasse a vontade dele de morar com a madrasta. E aí o juiz foi, ouviu o pai, ouviu os avós, e nesse caso ele deu ali uma sentença que não é erga omnes, né? Que não vale para todos. Foi uma coisa que eles chamam de interparte, só vale para esse caso em específico. E isso foi decidido por um juiz de primeira instância, isso não foi para o tribunal, então não gerou uma jurisprudência, que a palavra jurisprudência ela se aplica justamente nesse caso, quando não tem uma lei que preveja aquela situação, o magistrado não pode se furtar
de decidir, de julgar. E aí ele usa a doutrina, aquilo que os professores pensam. Ele usa a jurisprudência, as decisões reiteradas dos tribunais, para poder dirimir sobre tal caso. Ou até mesmo ele pode usar uma coisa chamada analogia. Mas o que ele não pode, em hipótese alguma, é falar: olha, isso aqui não está previsto em lei, eu não vou julgar. O grande problema é que muitas das vezes esses aspectos são tendenciosos, são distorcidos. E ao invés de se preocupar com isso, eu penso da seguinte forma: no momento em que existe uma situação onde o Tribunal Superior precisa julgar algo que não exista uma lei específica para aquela situação, na minha maneira de ver, deveria acender uma lâmpada como se fosse na Batcaverna, ó, avisa aí o super-herói, que no caso é o político. Ó, houve essa situação aqui, ó. Vocês precisam mexer nessa lei. E eu não vou entrar aqui em critérios ainda de lei ordinária, lei complementar, nada disso. Posteriormente eu vou falar, mas já deve acender uma luz para deixar bem claro que ele precisa fazer alguma coisa. E aí, verificando esse cenário, se existe essa lacuna em aberto, onde é necessário o trabalho do legislador e ele não o faz, o judiciário é obrigado a agir. Se bem que em muitas situações o judiciário está agindo a bel prazer. O judiciário não está respeitando conceitos de juízo natural, ampla defesa, contraditório, devido processo legal. Como exemplo que nós temos aí, de forma extrema, o caso do 8 de janeiro. Respondem no Supremo Tribunal, diretamente no Supremo Tribunal Federal, aqueles que detêm foro privilegiado, os deputados federais, os senadores, os ministros. E aí a pergunta que eu faço é a seguinte: eu não vou entrar aqui no mérito, até mesmo porque eu tenho uma visão muito certa e focada sobre isso. Ali eu vejo um crime: patrimônio público foi depredado. Isso aí não tenho que discutir. Cabe pena? Sim. A grande maioria das vezes é uma medida socioeducativa. Tem casos onde estátuas foram queimadas e os apenados tiveram uma pena substitutiva. E ainda tem uma outra coisa que precisa manter isso vivo, que é a respeito da proporcionalidade. Sabe por quê? Porque se você coloca uma pessoa que comete um crime de depredação do patrimônio público a uma pena X, quando ocorrer uma situação de um crime que tenha um vulto muito maior, a pena vai ter que ser 10x. Você não vai poder tratar, vou pegar esse caso em si para deixar bem claro. Amanhã depois, qualquer processo que chegue nos tribunais superiores, não. Se quem depredou pegou uma pena de 14 a 17, o cara que atropelou e matou não pode pegar menos de 20. E aí começa a existir a tal da desproporção. E aí o conceito é: até onde isso aqui é válido como pena, porque o conceito de pena, estou falando conceito filosófico. A pessoa, quando cumpre pena, ela está ali para quê? Aquilo ali não é um castigo pessoal, não. Aquilo ali é para que ela tenha consciência e receba os conceitos. Estou falando da teoria, tá, gente? Não estou falando da prática. Ela receba os conceitos daquilo que ela precisa saber, se conscientizar, para que ela possa retornar para a sociedade e continuar a vida dela. Só que no momento em que existe uma desproporção tão grande, aí vem um conceito de um filósofo
que costuma ser o livro de cabeceira de muitos dos magistrados, que chama-se Aristóteles. E aí o conceito é muito simples do que é justiça. E justiça, segundo Aristóteles, é tudo aquilo que agrada os poderosos. Porque a justiça, ela é escrita pelo poderoso, que nós indicamos. Mas ele escreve o que ele quer. Então nós temos que colocar as pessoas certas para escrever o que nós queremos. E aí, gente, ele se torna aquele cachorro correndo atrás do rabo, que sabe o que que é? Qual é a linha que é bem tênue? Ela é muito fina. Ela é muito fina. E aí, essa linha, ela fala exatamente no quê? Nesse suposto conceito de justiça, até onde a pena vai como justa e a partir de onde que essa pena deixa de ser justiça e passa a ser vingança. Porque o conceito é muito simples. Essa desproporcionalidade está muito grande em relação a alguns casos concretos que nós estamos vendo aí. Tem uma outra situação onde um indivíduo que estava com problemas de saúde e ele morreu na cela, que foi o caso do Clesão. E agora, sexta-feira, teve um suposto, que é uma pessoa que ela foi acusada, o processo ainda não transitou em julgado, então ninguém pode falar que a pessoa é culpada ou inocente. Então, a pessoa acusada de ser mandante de um homicídio, a pessoa foi para casa por problemas de saúde, coisa que o cara lá do 8 de janeiro também tinha. Ele também tinha problemas de saúde. Então, o problema é qual foi o critério do julgador para um caso e qual foi o critério para outro caso. E essa margem que fique em aberto para ele ali, não, eu posso aplicar isso ou aquilo. Ele só pode aplicar, gente, mediante lei. Então, o legislador tem que deixar isso muito bem amarrado. E isso depende de uma sequência de raciocínios lógicos, porque a lei precisa ser lógica. Acredito que muitas das vezes até mesmo não seja. Então, se o legislador tiver essa preocupação na blindagem da lei como criação, o ordenamento jurídico não vai ter esta suposta flexibilidade de fazer o que quer, entende? Baseado nisso, o que a gente começa a entender? Uma coisa que isso está envolvendo todos os poderes, e Montesquieu diz que tem que ser independente e harmônico. É tudo que não é hoje. Estamos vendo aí a harmonia entre os poderes. Eles não conseguem se entender internamente, imagina o externamente. E aí, baseado em princípios distorcidos, a sociedade desiste. A sociedade, ela olha esse quadro e desiste. Só que quem botou o pessoal do legislativo lá, fomos nós, e do executivo também. A respeito do judiciário, eu tenho duas opções de pensamento que fazem com que eu consiga concluir isso com facilidade. Esse conceito de cargo vitalício para o judiciário, eu não acho legal. Eu acho que deveria ser vitalício mediante um concurso público. Se o cara fosse concursado, pô, beleza. Aí eu acho justo. E uma vez que não se trate de um cargo que seja concursado, tempo de 8 anos. Ó, meu amigo, você vai ficar 8 anos e não tem direito à recondução, tá bom? Ah, tá bom. Acabou. Se você pegar em outros países, a maioria dos juízes são temporários, até mesmo para poder preservar a sociedade. Porque senão é possível que nos tornemos o quê? Reféns de pequenos grupos. Então, quando o indivíduo não tem a oportunidade de ser bem representado, porque quem tem a obrigação de escrever o caminho correto, ele entra em desespero. E aí nós voltamos ao início da história. Precisamos refletir e escolher melhor. E aí, gente, as distorções de valores, de princípios,
de interesses começa a ser, como é que eu vou dizer assim, ela nasce no poder legislativo, porque eu vou fazer a legislação baseada com meus interesses. Com isso, o que eu faço com a população? Eu transformo a população em massa de manobra. É o fato de você só ver o político próximo de campanha. Você vê que logo depois das eleições, você não vê político. Você vê candidato depois da eleição, ganhou, perdeu, ele desaparece. Por quê? Nós perdemos a utilidade. O que nós tínhamos que fazer, nós já fizemos. Vocês querem um detalhe simples? Existe um projeto de emenda constitucional para que se faça uma eleição a cada 5 anos. Eu não sei como, eu não lembro aqui exatamente como é que isso está nesse exato momento, mas eu sei que esse projeto de emenda constitucional existe. E aí seria uma eleição a cada 5 anos para todos os cargos. Todos os cargos. Vocês sabem quando é que isso vai passar no Congresso? Nunca. Isso não vai passar nunca. Sabe por quê? Porque o dia que isso acontecer, o político não tem mais como pular de 2 em 2 anos de vereador para deputado. Sou vereador, fui bem votado, 2 anos depois eu me candidato a deputado. Ah, não fui eleito, volto para vereador, fico mais 2, completo o mandato e sou candidato a vereador de novo. Fui eleito, virei deputado. Então, isso nesse entendimento político, ele se torna como se fosse uma linha sucessória. Não, peraí. Eu primeiro sou vereador, depois eu vou a deputado, e aí depois de deputado eu vou pensar para onde eu vou. Pô, vou ser prefeito? Vou me candidatar ao Senado? O que eu vou fazer? Hoje, o que é mensurado nesse momento é saber onde tem mais orçamento. E aí, gente, é a hora que nós começamos a ter o lugar de fala na nossa trincheira. E aí a pergunta que eu te faço é: vocês ainda acreditam que isso ainda possa ter solução? Mas na raiz, eu acredito. Por isso, peço a vocês, comenta aqui embaixo, curte, fala o que você pensa. Aqui é o teu lugar de fala. Você está aqui para isso. Então, deixa aqui o que você pensa. Vamos tentar mudar, gente. Tentar não, vamos conseguir mudar. Solicito a presença das entidades que se sintam prejudicadas barra comprometidas com essa causa. De associação de moradores a entidade de classe. Vamos conversar. Vamos abrir um fórum para debate, independentemente de esquerda, direita, se o cara é Flamengo, se o cara é Vasco, independentemente disso. Gente, muito obrigado por tudo. Estamos ainda em um dos primeiros episódios. Já tem muita coisa para fazer, muita coisa para falar, muita coisa para ouvir, muita coisa para conversar. E se você se sente ainda como um último bastião, como eu me sinto, aqui é teu lugar de fala. Gente, até o próximo bate-papo. Já estou com saudade, hein? Beijo. Tchau, tchau.